Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco do Brasil, pessoal, e um mega dividendo que o Banco do Brasil poderia pagar para 2026 em diante. Para vocês terem uma ideia, o Banco do Brasil pode pagar acima de R$ 3 por ação. Isso mesmo que vocês ouviram, principalmente com a recuperação do agronegócio e, consequentemente, se o banco recuperar o resultado, o banco poderia pagar um mega dividendo para os investidores de forma extraordinária e ainda teria um belíssimo potencial de valorização nas ações. Existe um ponto aqui que ninguém está contando para vocês sobre Banco do Brasil, que eu vou citar para vocês que o mercado está escondendo. Então já fiquem comigo aí até o final deste vídeo. Mas antes de falarmos sobre Banco do Brasil e essas novidades, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes tiver, mais eu percebo que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que o Banco do Brasil é minha maior posição na carteira de ações aqui do canal. Perceba que eu tenho 46,9% da carteira nas ações do Banco do Brasil. Em seguida também tem um outro bancão, que é o Itaú, mas é um banco privado, nada parecido aqui com o Banco do Brasil, bem descorrelacionado mesmo, tá? Quando a gente olha para Banco do Brasil, é a mesma coisa da Petrobras. Todo mundo fica viciado em política, olhando para governo de direita, governo de esquerda. Pessoal, esqueça tudo isso, tá? E eu sempre enfatizo para vocês isso nas estatais. Foquem no resultado, na geração de lucro da empresa e, consequentemente, aí, como que ela tem se comportado no médio e longo prazo. Perceba que o Banco do Brasil, por mais que ele seja um banco cíclico exposto ao agronegócio, perceba que ele foi um banco lucrativo, colocando aqui para médio e longo prazo, mesmo com esses altos e baixos. Ó, 2013 teve queda no lucro, tivemos aqui, ó, 2018 com queda no lucro, tivemos 2020, mesmo assim colocando lá do ponto X até o Y, né, dando um exemplo aqui, de 2009 até 2025, o lucro do banco cresceu, saiu ali dos seus 6 bilhões para a casa dos 18 a 20 bilhões. Então, quando a gente considera aqui, ó, um cálculo bem simples, 20 bi dividido por 6, numa lupa de mais ou menos ali uns 15 anos no tempo, para a gente arredondar isso aqui, nós tivemos um crescimento no lucro no Banco do Brasil de 233% em aproximadamente 15 anos, mesmo com toda a ciclicidade do agronegócio. Então perceba que é uma empresa de qualidade. Quando ele está em topo de ciclo, esse lucro chega a crescer ainda mais, tá? Quando a gente pega aqui, ó, no caso, né, este número de 233%, colocando 233% na forma da taxa equivalente, nós tivemos um crescimento no lucro na faixa de 8,35% ao ano na média. Então, foi melhor que o Bradesco, foi melhor que o Santander. E quando a gente está em topo de lucros, esse aí chega um crescimento parecido com o Itaú, na faixa de 12 a 11% ao ano. Então, com empresa cíclica, nem dá para calcular com tanta perfeição esse crescimento composto. Mas, mesmo com toda a ciclicidade do agro, é um banco que ainda cresceu muito bem e pagou uma média de dividendos, tá? Na faixa aqui, ó, de 8 a 9% ao ano na média. Porém, será que agora o Banco do Brasil é uma oportunidade? Olha, pessoal, olhando aqui para o balanço, para a foto atual, você vai interpretar o seguinte: não é, né? Porque a gente teve queda no lucro, a gente teve aumento da inadimplência, todo mundo vai interpretar que o Banco do Brasil perdeu o fundamento, olhando para curto prazo. Risco de crédito acabou subindo, mas, pessoal, para você que é investidor de longo prazo, o Banco do Brasil só está passando por um momento complicado que é totalmente reversível. Por quê? Porque todo esse problema de queda no lucro não é que ele teve dano de fato na sua geração de caixa. Não é à toa que quando a gente olha a receita líquida do Banco do Brasil, já mostra isso aqui de cara. A receita líquida do banco continua crescendo, mesmo com a queda no lucro. Olha o tamanho da receita do Banco do Brasil. Está quase perto do Itaú, para vocês terem uma ideia. O Banco do Brasil tem 300 bi de receita por ano, tá? E vem crescendo. Ó, do ano passado cresceu, do ano retrasado cresceu, mas o lucro tem retraído. Por que que está acontecendo? Por conta das provisões. Para vocês entenderem mais ou menos a mecânica dos bancos, o Banco do Brasil, ele precisa provisionar, ou seja, ele tem cliente ali devendo, como o agro, como o preço da soja está desabando, olha só a desvalorização
que a gente teve no preço das commodities agrícolas. A soja aqui, ó, tava bombando no ano de 2022. Não é à toa que o Banco do Brasil estava surfando o boom no agro expressivo de 2022 até 2024, muito por conta da guerra da Ucrânia. Pablo, o que a guerra da Ucrânia tem a ver? Pessoal, é um efeito dominó, é um efeito cascata. A guerra da Ucrânia, juntamente com a guerra da Rússia, supervalorizou o preço do petróleo, e o petróleo, que tem os seus derivados, como as commodities agrícolas, a soja e o milho, consequentemente houve um boom na valorização das commodities, e o Banco do Brasil se beneficiou deste crescimento na carteira de crédito do agronegócio, demanda por crédito e, consequentemente, em maior volume. Então, os clientes estavam pegando muito crédito com o Banco do Brasil. Agora que o preço desabou, tecnicamente, tá? Prejudicou o Banco do Brasil, porque os clientes não conseguiram pagar. O banco errou na concessão de crédito, acabou emprestando muito para clientes que pegou um momento ruim de economia e não está conseguindo pagar as suas dívidas. A sorte do Banco do Brasil neste momento atual é que ele tem as suas subsidiárias, como a BB Seguridade, o Banco da Patagônia, que tem amortizado, consequentemente, essa queda no lucro. Mas a geração de receita do banco, você vê que ainda continua alta, ele está lucrando fortemente. O que tem acontecido é essa provisão, ele está pegando uma parte deste recurso que ele colocaria no lucro, que ele tinha um lucro na faixa de 9 bi por trimestre, e ele está colocando aqui na sua reserva. Quando essa inadimplência voltar a se reduzir no Banco do Brasil, este lucro automaticamente vai subir. Não porque o lucro líquido cresceu, sim porque ele vai pegar o que ele lucra normalmente e vai voltar no balanço. Vocês entendem, pessoal? Como se você tivesse uma poupança, sei lá, uma renda fixa, e você, sei lá, você ganha tanto por mês, aí você pega e coloca ali uma porcentagem. É o que tem acontecido com o Banco do Brasil. Ele está lucrando a mesma coisa. A única coisa que está acontecendo é uma inadimplência pontual relativa ao agronegócio, que gerou aí créditos podres, subsídios podres para o Banco do Brasil, e que tem contaminado, em geral, a carteira de crédito do banco. Mas, consequentemente, quando esse efeito passar, o banco vai voltar a ter um resultado e o mercado pode estar precificando mal, porque o mercado está trabalhando na ideia de que o Banco do Brasil vai continuar tendo resultados ruins para sempre, tá? E não é verdade, até porque a gente sabe que o agro é cíclico e quando tudo melhora, o banco volta para cima. A prova viva disso aqui é a sua história. Todas as vezes que o Banco do Brasil passou um momento de dificuldade, quando ele teve uma reversão, o mercado acabou exagerando na precificação. E acredito que o risco atual nas ações do Banco do Brasil já está embutido no preço. Não é à toa que o banco está negociando em 0,69 de PVP, bem abaixo do valor patrimonial. Só para vocês terem uma ideia, para o Banco do Brasil voltar a ser negociado na sua média de valor patrimonial, as ações do banco precisariam subir 44,92%. Olha a disparidade aqui, porque o mercado está perpetuando que o banco vai ficar ruim para sempre, tá? É isso que o mercado enxerga. O mercado é muito curto prazista. Ele não pensa no longo prazo, ele não pensa que o banco vai conseguir reverter, de que é algo muito pontual. Seria diferente de uma queda estrutural da rentabilidade. Não é, é algo ali relativo ao agro, aumentou a inadimplência. Quando ele equilibrar isso, as coisas vão sim voltar a surtir efeito. Claro, não espere um número mágico de 20% de ROI como o Itaú, mas a normalidade do Banco do Brasil é ter um ROI na faixa de 15 a 16% ao ano, e já é suficiente para trazer uma boa rentabilidade. Porque se eu colocar aqui, ó, 1 menos payout médio e multiplicar por um ROI na faixa de 15%, 16%, tá? O cenário aqui melhor de todos. O Banco do Brasil cresce a uma taxa média de 11,2% ao ano. Então perceba que é um bom crescimento, mais o dividendo médio de 8.000% ao ano e mais aqui uma taxa de reinvestimento. O Banco do Brasil pode gerar para o investidor um retorno embutido no preço da ação de mais de 21% ao ano no médio e longo prazo. E colocando aqui, ó, pelo próprio múltiplo do Graham, o Banco do Brasil estaria muito barato. Aí muitos vão se questionar agora, o banco tá caro, para contar 10 vezes. Pessoal, não se esqueçam que ações cíclicas é isso aí mesmo, tá? O Banco do Brasil não é previsível, ele é uma ação de commodities, porque ele tem agro na carteira dele. O Banco do Brasil só deixaria de ser cíclico se ele diminuísse substancialmente o agro, coisa que não vai acontecer, e aumentasse para alta renda, como o Itaú, mas por enquanto agora ele ainda é cíclico, e acredito que vai continuar sendo. Essa não é nem a primeira vez e nem a última crise que vai acontecer no Banco do Brasil, tá? Quando o PL se estica artificialmente em empresa cíclica, é o oposto, acaba denotando oportunidade, porque o L diminuiu, o valor de mercado continuou mesmo, mas como a gente sabe que o lucro diminuiu temporariamente por uma sazonalidade no agro, olha o que aconteceu aqui em 2016, ó. O PL do banco disparou, tá? Foi aqui para a faixa de 9 vezes, igual o PL que está atualmente. E aqui foi um momento de grande oportunidade para comprar ações do Banco do Brasil. Só para vocês terem ideia, tá? Para quem comprou ações do Banco do Brasil naquela época, do ano de 2016 em diante, multiplicou seu capital
em muitas vezes, tanto em valorização, olha aqui, ó, a ação estava cotada em 11, 10 reais, o banco estava cotado, olha lá, conseguiu mais de 150% em pouco tempo. Então perceba que o banco, nessas assimetrias que ele acaba proporcionando, ele traz sim uma rentabilidade bem expressiva. O que basta para você é pagar barato, acabar não pagando caro demais, para que você não tenha aí uma rentabilidade abaixo da média. Mas hoje o Banco do Brasil, pessoas, está muito descontado, cotado bem abaixo do valor patrimonial. O PL, quando a gente pega o PL projetivo, tá? Não é o PL atual. Claro, a gente sabe que o PL esticado denota fundo de ciclo, mas supondo que o banco recupere parcialmente a sua rentabilidade. Hoje, com o valor de mercado na faixa de 125 bilhões, dividido por um lucro na faixa de 22, sendo bem conservador, supondo que o banco lucre apenas 5 bi por trimestre, já com uma leve recuperação na sua carteira de crédito, o Banco do Brasil estaria sendo cotado por 5 vezes lucro. A média do banco vai ser cotada em 10 a 12 com o lucro saudável. Então perceba que ele teria sim um potencial de re-rating bastante interessante. Fora que agora indo para o dividendo, claro, dividendo no curto prazo tende a ser reduzido, porque o banco está pegando uma parte deste lucro para reter no seu capital, para deixar o índice de capital saudável, mas quando o banco voltar a ter um patamar de lucratividade mais saudável, a própria gestão afirmou que pretende repassar dividendos extraordinários para os acionistas, somado ao dividendo operacional, e consequentemente o banco voltando a lucrar na faixa de 22 a 23 bilhões para o ano de 2026, se tivermos aqui 40% de payout novamente já para 2027, o Banco do Brasil poderia, nos preços atuais, proporcionar um dividendo no longo prazo de mais de 7% e voltando para a sua normalidade de mais de 8 a 9% ao ano. Então perceba que por ser uma ação cíclica, a gente não vai observar o dividendo muito estático, mas quando o banco melhorar no agro, né, essas questões, eu acredito que o Banco do Brasil vai voltar a ter um dividendo bem consistente, fora esse potencial de valorização. E existe dois pontos aqui, ó, para você que ficou comigo aí até o final desse vídeo, dois fatores que o mercado não está contando para vocês, pessoal. O primeiro fator é que no ano de 2026 a gente vai ter uma queda na taxa de juros brasileira. E o Banco do Brasil é o banco com mais catalisador para se aproveitar de uma eventual queda na taxa Selic. Porque o Itaú, ele ganha por spread, então ele vai ser beneficiado? Vai, mas não tanto quanto o Banco do Brasil. O Banco do Brasil vai ser beneficiado mais por ter uma sensibilidade mais elevada ao agronegócio, que acaba tendo uma dificuldade com um juro mais alto. Um juro mais elevado encarece o custo de captação dos bancos e, consequentemente, o custo de captação do Banco do Brasil, que é muito ligado para o pequeno produtor rural. Uma queda no juro brasileiro vai fazer o produtor rural conseguir pegar mais crédito, enxugar a inadimplência e, consequentemente, o lucro do banco pode ter uma recuperação mais expressiva. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, né, a cada 1% de baixa na Selic, o Banco do Brasil cresce o lucro em 13%. Então, só da Selic diminuir já beneficia os bancos como um todo. O Banco do Brasil, Itaú, Santander, Bradesco. O Banco do Brasil, para mim, é o mais beneficiado por ter essa alta sensibilidade ao agronegócio, ao crédito agrícola e, consequentemente, aí, a inadimplência acaba sendo maior. Então, nestes momentos de arrefecimento da taxa Selic, o banco se beneficia muito mais. E é um efeito cascata, porque a Selic caindo, o agro melhora. Então, o banco pode ser duplamente beneficiado. Então, é isso que o mercado não está contando. Não está trabalhando a ideia de que a Selic vai diminuir para o ano que vem e o Banco do Brasil já vai conseguir ter uma recuperação no seu lucro mais perceptível. Colocando aqui, ó, múltiplo do Graham, as ações estão muito baratas. Mesmo no cenário pessimista como está hoje, o banco estaria sendo cotado na sua média por um preço justo, ó, pegando aqui, ó, né, a fórmula do Graham, 3,20 de LPA, supondo um lucro líquido abaixo da média, VPA, preço justo nas ações de R$ 47,00, que dividido por este preço aqui, ó, de R$ 21,92, potencial de alta de 115% para o Banco do Brasil ser precificado no mínimo no seu preço justo. E fora esses dividendos que podem serem pagos aí para os investidores. Nossa, Pablo, eu gostei muito dessa análise de Banco do Brasil. Me abriu os olhos. Lembrando que nada se trata de recomendação, só que aí é que tá, Pablo. Eu não sei nada do que você tá falando. Tô começando na bolsa agora, precisava de uma ajuda. E para mim, que já sou investidor mais avançado, precisava poupar tempo, algo que me trouxesse aí uma rentabilidade interessante se eu quebrar tanto a minha cabeça. Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo aí até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. A planilha das ações mais baratas aqui da bolsa, tá? Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barata do que isso. E você tem acesso a mais de 100 ações que você pode estudar em tempo real. Segundo fator é que ela é totalmente automatizada. A cada balanço trimestral de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto,
todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente, porque já existem algoritmos que fazem isso para você em tempo real. E terceiro e último fator, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores, Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch. Você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Fórmula, fora também preço teto projetivo. Tá bom, Pablo, onde que estará o link para adquirir esta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e na biografia do canal. Basta você clicar na parte de mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? E pessoal, para você também que ficou comigo até o final, outra novidade imperdível. A parte de membros aqui voltou a todo vapor e eu recentemente coloquei todo o meu curso rumo à liberdade financeira para vocês na parte de membro. Então é isso mesmo que você ouviu, tá? Se você é membro do canal, por apenas R$19,99 por mês, você vai ter o direito, o privilégio de ter todo o meu curso rumo à liberdade financeira, 40 aulas, tá? Aqui, ó, aulas sobre ações, criptomoedas, fundos imobiliários, renda fixa, totalmente dado aí para vocês por apenas R$19,90. Basta se tornar membro do canal. Além de você ter acesso a esse curso imersivo sobre ações que vai mudar você de patamar, você ainda tem vídeos meus sobre membros, tá? Consequentemente, vídeos aí que eu posto de estratégia que eu não falo na parte pública. Então, além de ter esses vídeos aí, você ainda tem o meu curso completo Rumo à Liberdade Financeira, que inclusive para quem não é membro tem que pagar mais de R$2.000 para ter acesso a esse curso. Então, para que você vai querer pagar isso, sendo que você pode aí por R$19,99 ter acesso a todo esse conteúdo e ainda ter aí 3 vídeos por semana na parte de membros, porque agora se os membros começarem a voltar aqui comigo, pessoal, vamos lá, vamos se tornar membro, que eu vou trazer vídeos para vocês aí 3 vezes por semana, vídeos que eu não posto na parte pública e que, né, estratégias que os membros vão ter direitos a saber com muito mais profundidade. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem aí se vocês têm ações do Banco do Brasil e qual é a sua perspectiva de médio a longo prazo. Em particular, tenho o Banco do Brasil na carteira, segue como minha maior posição e acredito que possa me trazer sim um potencial expressivo. Se o banco se recuperar dessa crise do agro, ele vai levar a carteira para outro patamar. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e fui!